A Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Da escravidão do Egito para a liberdade. Certo? Então vamos lá. Páscoa quer dizer passagem. Tá bom? Páscoa é passagem. E aí o que acontece? Assim como o Davi falou, eles mataram... Lembra das 10 pragas do Egito? Lembra das 10 pragas do Egito, sim ou não? O que foram as 10 pragas do Egito? Fala aí. Quem lembra das pragas? Teve gafanhoto, teve sapo, mosquito, teve um monte de praga, não teve? Teve um monte de desgraça para o Egito. Foi para quê? Foram os castigos de Deus, os sinais de Deus, para o faraó libertar o povo eleito, os hebreus, certo? E aí o que acontece? A última praga do Egito, a 10ª praga, foi a passagem do anjo da morte. E o que acontece? Deus ele chega e fala assim, meus filhos, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pedir para que vocês matem um cordeiro sem manchas, um cordeiro, o mais novo, o melhor cordeiro que você tiver, e com o sangue dele você vai pintar a porta. Por quê? Porque quando eu for passar matando todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos, eu vou ver o sangue na porta e vou falar, opa, não é para mim, essa casa aqui é do meu povo. Essa casa aqui está com a marca do sangue do meu cordeiro. E aí o que acontece? O anjo da morte vai passando e vai matando todos os primogênitos. E aí ele acaba matando o primogênito do faraó, o primeiro filho do faraó, que era o príncipe, né, do Egito naquela época. E aí o faraó fica muito triste e fala assim, quer saber? Podem ir, eu liberto o povo, eu vou libertar os hebreus. E aí eles vão andando, não sei o que, vão andando pelo deserto, e aí chegam no Mar Vermelho. E quando eles veem aquele mar inteiro, eles pensam, não tem saída, mas o que Deus faz? Abre o mar e eles passam a pé enxutos, né? Passam secos, sem se molhar, certo? Então, essa passagem, tanto do Mar Vermelho, né, que é mais o símbolo, quanto da escravidão para a liberdade, é o que os judeus chamavam de Páscoa, certo? Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu a Páscoa dos judeus, a gente vai falar da nossa Páscoa. Porque, afinal, nossa religião vem do judaísmo, né? Tem as raízes no judaísmo, tanto que Jesus era judeu. Então, vamos lá. Beleza. A Páscoa, então, é a paixão, morte e ressurreição. E esse é o centro da nossa fé. Escreve aí, ó. Quem tiver caderninho, quem tiver ouvidos, ouça, né? Escreve aí. A Páscoa, né, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é o evento mais importante para um católico. Mas não só para um católico, porque ele é o evento mais importante de toda a história do universo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo o passado, quanto o presente, como o futuro, tudo isso vai enxergar a Páscoa. Tudo isso vai voltar para a Páscoa de Jesus. Tudo isso vai voltar para a redenção, para o plano de salvação de Deus, que é a paixão, morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, seres humanos, nós somos falhos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem é falho, levanta a mão. Quem é pecador e miserável, levanta a mão. Eu sou o primeiro deles. Então, vamos lá. Se nós somos pequenos, se nós somos pecadores, e Deus nos ama, Ele falou assim, eu vou deixar uma forma de perdoar os pecados deles, certo? No Antigo Testamento, qual que era essa forma de perdoar os pecados? Sacrifício das ovelhas, dos cordeiros, certo? É isso mesmo. E o que significa sacrifício? Sacre vem de sagrado e fício vem de ofício. Ou seja, é um ofício sagrado, é um trabalho sagrado, é uma ação sagrada, certo? E o que basicamente acontece? Os cordeiros, as ovelhas, eram o que os pastores, que naquela época, tinham de melhor. Então, o que você podia ter de melhor eram as suas ovelhas, era o seu rebanho, não é? Então, o que eles faziam? Eles faziam um juramento pelo sangue desse cordeiro que não iam mais pecar. É como se eles estivessem falando assim, Deus, eu prometo não pecar pelo sangue desse cordeiro. É como se ele jurasse, juro pela minha vida. Só que se eu jurar pela minha vida e eu pecar, eu vou ter que acabar morrendo, né? E não faz sentido, né? Então eles juravam pela vida da segunda coisa, né, mais importante, do segundo bem mais importante, que era as ovelhas, que era o rebanho. Então, o sacrifício era isso. Só que os sacrifícios eram o bastante para para que a gente continuasse sem pecado? Porque a gente ia lá, matava um cordeiro e logo depois voltava a pecar. Matava outro cordeiro e logo depois voltava a pecar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é? E aí o que acontece? Deus ele falou assim,
eu não aguento mais. Eu vou fazer um sacrifício de uma vez por todas para acabar com todo o pecado no mundo, para livrar todo o pecado do mundo. E aí o que ele faz? Ele faz o plano de salvação, o plano da nossa salvação. E esse plano consiste em trazer Jesus, né? Deus se encarna em Jesus, né? E aí o que acontece? E aí Jesus vai morrer por nós. Jesus vai se sacrificar por nós. Ele vai se entregar pelos nossos pecados. Certo? Então vamos lá. Mas por que o próprio Deus tinha que ter vindo? Por que o próprio Jesus deveria ter descido do céu? Boa. Porque se o sacrifício ele teria que ser perfeito para tirar todos os nossos pecados, ele teria que ser o sacrifício de uma vez por todas, a vítima, o cordeiro desse sacrifício, também deveria ser perfeito, sim ou não? Então, quem é esse cordeiro perfeito? Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Responde aí, quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Tá muito fraquinho, vocês estão tudo dormindo, estão tudo dormindo. Ó, faz assim. Obrigado, mãe. Faz assim. Faz uma massagem assim no seu rosto para acordar, para soltar. Pode fazer, vai. Quero ver todo mundo assim, ó. Com tudo aqui, ó. Batidinha assim. Esfregar os olhinhos assim, ó. Para acordar. Faz aí, todo mundo, quero ouvir. Fazer vocês passar mico um pouquinho. Eu já tô passando vergonha, então vocês têm que passar também, não é? Então vamos lá. Vamos continuar. Ah, enfim. Tá bem. Vamos lá. O que acontece? Jesus, ele passa a vida aqui na Terra. Ele passa quantos anos aqui na Terra? 33 anos. Os 30 primeiros foram a vida oculta. Foram a vida dele com Maria e com José. Certo? Ele obedecendo, trabalhando, fazendo as coisas dele, mas de forma escondida do mundo. E os 3 últimos anos foi de forma pública, não é? Foi a vida que ele começou a anunciar, que ele começou a falar, né, pregar o evangelho, fazer milagres, não é? O que mais que ele fez? Milagre, contou parábola, sim ou não? O que mais? Vamos lá. Tem mais coisa, gente. O que mais? Sermão da montanha, ele curou as pessoas, não é? Fez várias coisas, certo? Só que todas essas coisas, todos esses milagres, todas essas bênçãos que ele realizou na vida de muita gente, foi por uma finalidade. E essa finalidade qual que é? A salvação. Essa finalidade qual que é? A cruz. Tudo vai terminar na cruz. Tudo vai voltar, vai enxergar, vai se virar, vai se voltar para a cruz, certo? Então vamos lá. E nessa última semana que Jesus passa aqui na Terra, o que a gente chama de Semana Santa. Boa, Semana Santa. E o que acontece? O primeiro dia da semana qual que é? Sábado? Ah, não, domingo é o primeiro dia. Domingo, boa. Boa. Domingo é o primeiro dia da semana. E aí, no domingo da Semana Santa, no primeiro dia dela, Jesus ele estava nas outras províncias, nos outros reinos, né, nas cidades, por aí da região de Judá. E aí ele foi para Jerusalém. Jesus ele foi para a última semana para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade mais importante. A Páscoa eles celebravam lá. E Jesus ele falou, ó, eu vou morrer lá. Por quê? Porque estava prescrito, né? Tava nas escrituras, nas profecias. Enfim, Jesus ele foi para Jerusalém. E aí, em Jerusalém, quando ele chegou, o povo começou a ficar doidão. O povo começou a ficar maluco. Eles falaram, gente, vocês sabiam que Jesus chegou? Jesus chegou, viu? Ó, ele tá vindo, ele chegou, ele tá aqui. E aí esse boato, essa coisa que contavam de um para outro começou a se espalhar pela cidade. E aí Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, o povo começou a pegar ramos, aqui ó, ramos, esses plantas, né, esses raminhos, e começaram a chacoalhar, a balançar de um lado para o outro, falando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana, né, tipo um glória, né, tipo aleluia, assim, enfim. Então, exaltando Jesus, estavam adorando Jesus. Por quê? Porque ele estava entrando em Jerusalém. Ele foi acolhido como um rei, certo? E aí, além disso, eles pegavam as suas vestes, eles pegavam as suas túnicas e jogavam no chão para fazer um caminho, para fazer um tapete, né, para fazer uma passagem para Jesus. Então, eles estavam adorando Jesus, eles estavam
exaltando ele de toda a melhor forma. Enfim, e aí o que acontece? Jesus, ele entra em Jerusalém, então todo mundo lá, Hosana A, e ele vai passar a última semana. É aí que vai começar, é aí que vai iniciar a última semana de Jesus, a Semana Santa, tá? Alguma dúvida? Não? Beleza. Segunda-feira, que é depois de domingo, né? Segundo dia da semana, tem o Evangelho de Maria. Jesus, ele foi comer com seus apóstolos, ele foi fazer um jantar lá, bem chique. E aí, o que acontece? Sabe Lázaro? Vocês estão ligados, Lázaro? Aquele que ressuscitou, o amigão de Jesus. Aí sim, boa. Quem foi no JC? Você viu a música Lázaro, né? Enfim, vocês lembram? Boa. Então, essa daqui é Maria. E Maria é irmã de Lázaro, né? Tinha Maria, Lázaro e Marta, tá? Maria, ela chegou para Jesus, que estava comendo lá com seus apóstolos, estava comendo com seus discípulos. Ela chegou com o perfume mais caro que ela tinha, com o melhor perfume que ela tinha, e derramou aos pés de Jesus. Ela começou a ungir Jesus os pés. E aí, depois ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, como forma de amor, como forma de carinho, de adoração, certo? E aí, os apóstolos, eles ficaram felizes com isso, sim ou não? Sim mesmo? Na verdade, não. Judas não. Por quê? Porque Judas, ele chegou para Maria e falou assim, Maria, com todo respeito, mas tá faltando neurônio em você. Por quê? Porque esse perfume é tão caro que você poderia vender e dar para os pobres esse dinheiro. Que você poderia fazer caridade com esse dinheiro. Mas Jesus falou, não, ela tá certa. Por quê? Porque eu sou Deus. Ela fez um ato de amor, um ato de adoração. Então, ela tá certa sim ou não em derramar os perfumes nos pés de Jesus? Sim? Boa, tá certinho. Enfim, e aí esse é o Segunda-feira Santa. Aí depois vai passar um tempo, vai passar terça, vai passar quarta, e chegamos na Quinta-feira Santa. E o que acontece nessa quinta-feira? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Tem os spoilers aqui, né? Nos slides, mas quem sabe? Fala aí, então. Isso. Deus institui a Eucaristia. É uma falhazinha. É o sono, né, gente? É o sono. Sono com frio, dá isso. Sono mais frio é igual a... Enfim, vamos lá. Eu percebi que vocês ainda estão meio dormindo. Eu percebi que vocês estão ainda com muito sono. Então? Sim, não estão nem respondendo de sono. Nem respondendo, então. Mas vamos lá, vamos continuar. O que acontece? Quinta-feira Santa começa o Tríduo Pascal. Quem sabe o que é o Tríduo Pascal? Não? É o tempo que ele morre e ressuscita. Mateus sabe o que é o Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? Isso. É uma missa que começa na Quinta-feira Santa e termina no sábado de Aleluia. Boa, é isso mesmo. E aí, vamos lá. Quinta-feira Santa, Jesus ele chega e ele vai fazer a ceia da Páscoa. Os judeus eles tinham esse costume de reunir os amigos, de reunir os familiares para fazer a ceia da Páscoa, né? Para comerem a Páscoa juntos. E aí ele chega para os seus apóstolos e fala assim, vocês vão preparar a mesa, vocês vão preparar o pão, vocês vão preparar o vinho, e vou deixar tudo com vocês preparam tudo, depois eu chego, né? Tudo preparado, Jesus chegou à noite de Quinta-feira Santa, e aí o que ele fez? Ele foi comer com os apóstolos. Só que não foi qualquer ceia. Não foi um jantar qualquer. Não foi não. Sabe o que ele fez nessa ceia, nessa última ceia dele? Ele instituiu a Eucaristia. A Eucaristia é simplesmente o sacramento mais importante que nós temos. O sacramento, para quem não sabe, de uma forma muito, muito, muito breve, é uma graça, é um dom, é um presente de Deus, como se fosse. Tá bom? Então vamos lá. Vocês vão ter aulas de sacramento depois. Por isso que eu estou falando bem simples. Então vamos lá. A Eucaristia é o sacramento mais importante que nós temos. Por que é o sacramento mais importante, André? E aí eu vou te responder. É o sacramento mais importante porque na Eucaristia, no pão e no vinho,
está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Nesse pão, quando Jesus consagra e quando o padre na missa consagra o pão, levanta, né, o pão e fala, isto é o meu corpo, aquilo deixa de ser pão e vira corpo. E quando ele faz com o vinho, aquilo deixa de ser vinho e vira sangue de Jesus. Jesus, ele fala alguma vez, isso representa o meu corpo? Isso representa o meu sangue? Não. Ele fala, isto é o meu corpo. Então não é um símbolo, não é meramente uma lembrança. Não é como se fosse, eu vou lembrar do corpo de Jesus, eu vou lembrar da paixão de Jesus. Não. Toda vez que nós estamos na missa, está acontecendo o sacrifício de Jesus. Está acontecendo a entrega de Jesus na cruz. Por quê? Porque Jesus instituiu a Eucaristia como forma de antecipar a sua morte e ressurreição. Jesus, ele institui esse sacramento da Eucaristia como forma de antecipar o plano de salvação. Certo? E aí, toda missa, a gente é convidado a participar da atualização desse mesmo sacrifício. Então, na missa, a gente não renova o sacrifício. Não é um sacrifício outro, não é um novo sacrifício. Jesus não está sofrendo de novo. Jesus não está morrendo de novo. Certo? Isso tem muita gente que confunde, tem muita gente que acha que Jesus ele está morrendo de novo a cada missa. Ele está se entregando de novo a cada missa. Mas não. Mas ao mesmo tempo que não é também uma renovação do sacrifício de Jesus, não é uma mera lembrança, certo? Na missa a gente só lembra do sacrifício de Jesus? Não, lá realmente está acontecendo o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque a gente está atualizando o sacrifício de Jesus. A gente está atualizando a morte e ressurreição de Cristo, certo? Então Jesus, ele institui a Eucaristia na Quinta-feira Santa e ele fala, tomai todos e comei, isso é o meu corpo. E todos comungam. E depois ele fala, tomai todos e bebei, isso é meu sangue, e todos também comungam do sangue, certo? E aí o que acontece? Depois disso, ele vai lavar os pés dos seus apóstolos. Depois disso, acontece o que a gente chama de lava-pés. E o que é basicamente esse lava-pés? O lava-pés é a forma de Jesus dar o exemplo para nós. Como que foi basicamente? Eles estavam lá, todos sentados, de boa, curtindo a Páscoa, e aí Jesus, ele fala assim, forma uma fila aqui, vou lavar o pé de todo mundo. E aí Jesus foi lá, ele tirou o manto dele, tirou a dignidade dele, vamos dizer, a superioridade, e aí ele pegou uma toalha, pegou uma bacia, pegou água e começou a lavar os pés de todo mundo. Começou a lavar os pés de todos os apóstolos. Como forma de quê? Por que ele fez isso? Pessoal do fundão, por que Jesus fez isso? Como é que é? Para dar o exemplo. Boa, que exemplo é esse? Como? De humildade. Boa. Jesus, ele lavou os pés dos seus apóstolos como exemplo de humildade. Por quê? Porque é com humildade que nós amamos. Logo depois de Jesus lavar os pés dos apóstolos, o que ele fala? Este é o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, Jesus, ele está, vamos dizer, ele está melhorando a lei. Ele está melhorando os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos falam? Amar a Deus como todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Certo? Não é isso que o mandamento fala? Jesus, ele fala, tá certo isso é muito bom, tá tudo certo. Só que não é amar o próximo só como a mim mesmo. É amar o próximo como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Ó como Jesus nos amou. Jesus nos amou até a cruz. Jesus nos amou dando a vida dele por nós. Jesus nos amou se entregando por cada um de nós, mesmo que cada um de nós pecamos, fazemos coisas erradas, somos miseráveis, pequenos. Jesus, ele não importa o estado que a gente está. Ele não importa se a gente pecou. Por quê? Porque todos pecaram. Desde que nós nos arrependamos e seguimos a Ele. Por quê? Porque Ele morreu por cada um de nós. E essa morte foi para tirar os nossos pecados. Essa morte foi para justamente acabar com a escravidão do pecado. Assim como os judeus tiveram a liberdade da escravidão do Egito,
Com Jesus nós temos a liberdade da escravidão do pecado. Nós temos a liberdade da escravidão dos erros, da culpa, do pecado original. Então vamos lá. O que acontece? Jesus, quando ele lava os pés dos apóstolos, ele está lavando todos os pés, e aí chega a vez de Pedro, e Pedro fala assim, mestre, eu não sou digno que você lave meus pés. Eu não quero que você lave meus pés, porque você é muito superior a eu. O que acontece? Naquela época, quem lavava os pés, quem tirava, né, quem se curvava para os pés, era o servo. Né? Tanto que João Batista, o que ele fala quando vê Jesus? Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ou seja, quem desamarrava as sandálias, quem lavava os pés, eram os servos, quem se inclinava. E quando Jesus faz isso, os apóstolos ficam em choque. Por quê? Porque Jesus que é o mestre. E por que o mestre ia se tornar numa condição de escravo? Ia se tornar numa condição de servo? E aí Pedro ele fala assim, eu não vou deixar você lavar meus pés. Eu que tenho que lavar os seus pés. E aí Jesus ele chega e fala assim, ô Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter intimidade comigo, você não vai ter parte comigo, você não vai estar junto comigo. E aí Pedro, que é 880, né? Pedro é quente ou frio, né? Ele chega e fala assim, então não lava só os pés, lava a mão, a cabeça, joelho, ombro e pé. Lava tudo, dá um banho aqui em mim. E aí Jesus fala assim, não, peraí, vai com calma, porque quem já foi lavado não precisa ser lavado mais vezes. Então, essa coisa de Pedro ser 880, eu quero que vocês guardem muito, tá bom? Porque é bem importante. Depois da última ceia e depois do lava-pés, Jesus ele vai para o Getsemane, para o Horto das Oliveiras. E lá era um jardim cheio de azeitonas. Isso, ainda na quinta-feira à noite, logo depois da ceia, logo depois da última ceia. E ele vai, e lá ele chama Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos mais íntimos, mais amigos dele, certo? E o que acontece? Ele chega para Pedro, Tiago e João, fala assim, Pedro, Tiago e João, vocês 3, vocês vão ficar aqui e vocês vão ficar vigiando e rezando. A única tarefa que eu vou dar para vocês é rezar e vigiar, certo? Beleza. Aí Jesus foi pro cantinho dele, ele se afastou dos apóstolos e começou a rezar. Por que ele começou a rezar? Porque ele sabia que o momento dele estava chegando. Ele sabia que a hora dele morrer estava próxima. Mas ele queria morrer? Quem quer morrer? Ninguém quer sofrer. Pois é, boa. Davi falou, ele é ser humano. Jesus é humano, sim ou não? Vocês lembram? Ele é 100% Deus e 100% homem. Se ele é 100% homem, ele tem medo de sofrer, não tem? Ele sente dor, não sente? Então, ele ia estar de braços abertos e falar, nossa, eu quero sofrer, eu quero morrer. Não. Jesus, ele realmente, ele passou dificuldade. Jesus sofreu mesmo. E esse sofrimento aqui, no Jardim das Oliveiras, ele estava tão angustiado, tão agoniado que ele ia morrer, que ele começou a suar sangue. Quando a gente está nervoso, a gente começa a suar também. Mas o de Jesus foi tal nível, foi de tal ponto, de tal forma que ele começou a suar sangue. De tanto nervoso, de tanta angústia que ele estava passando. E, para piorar, o demônio estava tentando ele. Veio Satanás lá, chegou e falou assim, Jesus, você não vai aguentar esse peso da cruz. Você é muito fraco, você é um ser humano falho. Você não vai conseguir suportar esse peso. Desiste do que Deus te falou. Desiste do que essa cruz está te chamando. Desiste da tua missão. Desiste da morte, da ressurreição. Desiste de tudo isso. Você vai sofrer muito. E agora eu quero fazer um paralelo. Quantas vezes nós não temos uma missão? Todo mundo bate no peito. Fala assim, bate no peito, todo mundo. Fala assim, ei! Ei. Fala, ei! Ei. Eu tenho uma missão. Eu não posso deixar que o inimigo me atrapalhe. Eu não posso deixar, não precisa mais repetir, nós não podemos deixar que o demônio nos dê medo. Nós não podemos deixar que o mundo nos dê medo. Nós não podemos deixar que nossos amigos nos dêem medo de fazer nossa missão, de cumprir o que Deus nos falou, o que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes nós temos a missão, seja qual for a missão, e vem aquele bendito do teu amigo e fala assim, não, tá tudo bem, não precisa, você não foi feito para isso, você não vai aguentar, você não vai suportar. Mas espera aí,
Você vai ouvir mais seu amigo ou mais a Deus? Você vai ouvir seu amigo que está lá junto com você, só na bebida, na balada, só na festa, e não vai ouvir Deus que está com você sempre. E não vai ouvir Deus que está com você nas suas dificuldades. Esse mundo que nós vivemos é muito maluco, é muito doido. E tem gente que prega fazer contra a vontade de Deus. Tem gente que prega desistir do que Deus está falando pra gente. Ei, você tem uma missão. Todos nós temos uma missão dada por Deus. Você vai desistir? Jesus não desistiu. Jesus foi forte, foi firme até o final. Mesmo com sofrimento, mesmo com as dores, mesmo com a angústia, ele foi forte até o final. Vamos ser fortes também. Eu não estou falando isso só para vocês. Para mim também, para meus pais, meu irmão, todos os catequistas, todos os que estão aqui, não estão livres do erro, da culpa, da tentação. Não. Todos nós somos falhos. Mas o que importa é, a gente vai desistir ou vai continuar firme, vai continuar persistente? Jesus, ele rezou, foi tentado pelo demônio, mas Jesus, ele não desistiu. O que ele fez? Ele falou assim, sai pra lá, demônio, vai embora. E aí depois ele virou para Deus, Pai, e falou assim, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade e não o que eu quero. Por quê? Porque Jesus adequa, ele coloca a vontade humana dele em concordância com a vontade divina. E aí Jesus, ele volta para os apóstolos, todo cheio de sangue por causa do suor, e os apóstolos estão dormindo. Eu estou vendo os apóstolos dormirem aqui, Tem os apóstolos dormindo também. Catuca o carinha do lado para não dormir. Catuca o apóstolo do lado para não dormir. Pode catucar, meu. Vai lá. Catuca. Isso. Enfim, vamos lá. Os apóstolos estavam dormindo. E o que Jesus tinha falado para eles? Vigiai e orai. Rezai e ficar atento. Eles desrespeitaram as únicas coisas que Jesus falou para eles fazerem. E aí Jesus, ele fala assim, ei gente, acorda aí. Acorda, vigia, reza. Vamos lá, eu estou pedindo, eu estou chamando vocês. Aí os apóstolos acordam, e aí Jesus vai, volta a rezar, e aí tem a tentação de novo, e aí ele não quer sofrer de novo. E aí depois ele chega, não, seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Ele volta para os apóstolos, e os apóstolos estão dormindo de novo. Ele acorda os apóstolos e volta para rezar, e volta para falar com Deus. E aí quando ele volta, seus amigos estão dormindo mais uma vez. Os apóstolos dormiram 3 vezes e foram acordados 3 vezes. E quantas vezes nós também não estamos dormindo? A gente não tá importando com o que ele está falando, não está ouvindo a voz dele, por nossa própria culpa, porque a gente mesmo não quer ouvir. Jesus, depois que ele acorda seus amigos, vem os soldados prender ele. Por quê? Porque Judas, que é o traidor, todo mundo aqui sabe que Judas era um apóstolo, era um amigo de Jesus e traiu Jesus, certo? Todo mundo tá ligado nisso. O que acontece? Naquela época, o Messias, os judeus pensavam que o Messias ia vir para libertar o povo judeu das mãos de Roma. Por quê? Porque Roma estava dominando, tinha influência de Israel, de Judá, enfim. E aí, o que acontece? Judas também pensava nisso. Judas pensava, nossa, o Messias vai ser aquele guerreiro que vai puxar a espada e vai matar todos os romanos. E vai devolver o trono para Israel, vai devolver o trono para os judeus. Mas foi isso que Jesus veio fazer? Jesus, ele não é o rei daqui da terra. Ele não veio nos libertar aqui na terra, nos libertar de Roma. Ele veio nos libertar do pecado para o céu. Por quê? Porque sempre que Jesus curava um milagre, a primeira coisa que ele falava não era levanta e anda. Quando Jesus curou o paralítico, a primeira coisa que ele falou não foi levanta e anda. A primeira coisa que ele falou foi, seus pecados estão perdoados. Isso significa que a primeira coisa que Jesus se importa é com o nosso interior, é com a nossa alma, com o nosso espírito. E depois, o que menos importa, para mostrar como o poder de Deus é grande, aí sim, você está curado da sua doença física, você está curado da sua lepra, você está curado da sua paralisia. Mas o principal, o mais importante é o espírito. O mais importante é a nossa alma.
E Jesus veio curar nossa alma. E quando Judas ele percebeu que Jesus ele não veio libertar o do Império Romano, ele ficou frustrado. Ele ficou frustrado e decidiu trair Jesus. Ele decidiu trair Jesus por quê? Porque na cabeça dele, se Jesus fosse preso, ia ser um cutucão em Jesus, e aí Jesus ia se libertar em glória, ia matar todo mundo, ia mostrar quem ia mandar mesmo. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque a vontade de Deus era a morte dele. Porque a vitória de Jesus não está contra os nossos inimigos aqui na terra. Está contra os nossos inimigos, os demônios. Por isso Judas se arrependeu. Ele viu que Jesus realmente foi morto. Ele recebeu. Isso. Ele esperou que não fosse porque ele era Messias. Judas... Mas antes ele tivesse se arrependido. A verdade é que ele não se arrependeu. Ele percebeu, mas ele se amargurou por dentro. E ele achou que o pecado dele foi maior do que a misericórdia de Deus. Pedro, ele também pecou, ele também negou. Mas a diferença é... Perdão. Continua. Bom, então, continuando. Judas, ele foi e traiu Jesus. Ele traiu Jesus, sabe por quanto? Por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, Jesus foi traído. Por um de seus amigos, por um de seus companheiros, por um de seus apóstolos. Agora eu pergunto para vocês, foi errado o que Judas fez? Trair Jesus por 30 moedas de prata? Por só 30 moedas de prata? Foi absurdo, não foi? Sim ou não, gente? Eu estou preocupado agora. Sim ou não? Sim. Judas, seu amigo, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha que coisa absurda. Mas quantas vezes nós não traímos Jesus por muito menos? Quantas vezes nós não traímos Jesus por momentos, festas, amigos? Quantas vezes nós não traímos Jesus sem ter nenhuma recompensa? Porque assim, bem ou mal, eu não estou falando que Judas fez certo, mas bem ou mal, ele teve 30 moedas de prata. A gente não tem nada com o pecado. A gente não tem nada, não ganha nada. Porque o salário do pecado é a morte. E é o que acontece. Judas, ele viu que ele fez besteira, mas ele não se arrependeu. Por quê? Porque ele não confiou na misericórdia de Deus. Ele não confiou que o poder de Deus era mais importante, era superior, era mais forte do que o seu pecado. O poder de Deus é mais forte que o nosso pecado? Sim? Mesmo? Boa. Você está esperto. Porque Deus, ele pode tudo. Deus, ele é onipotente. Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. E Judas não acreditou nisso. Judas, ele começou a cair num desespero tão grande que ele foi lá e se enforcou. Que ele chegou e falou, o céu não é para mim. E foi lá e se enforcou. Foi horrível a morte dele. E como se o destino dele abrisse. E aí, o que acontece? Acontece que Judas, ele passou 3 anos com Jesus. Por quê? Porque 3 anos na vida pública, não é? Judas passou 3 anos com Jesus. E quantas vezes nós não passamos muito mais? Quantas vezes nós não passamos 5, 10 anos, a vida inteira com Jesus e traímos ele por muito menos? Então é muito fácil você chegar para o outro, apontar o dedo para o outro e falar, nossa, fulano pecou, fulano fez besteira. Mas é difícil falar do nosso. E o nosso pecado é muitas vezes muito pior que o do outro. O nosso pecado é muitas vezes muito mais horrível do que o do outro. E Judas, ele não acreditou na misericórdia de Deus e foi se enforcar. Por outro lado, São Pedro, ele também traiu Jesus. Ué, ele traiu Jesus, André? Sim, ele traiu Jesus, negando Jesus 3 vezes. Ele traiu Jesus porque ele fingiu que não conhecia Jesus por 3 vezes. Por que ele fingiu que ele não conhecia Jesus? Porque ele estava com medo da morte. Estavam matando todo mundo que seguia Cristo. E Pedro estava com medo de morrer e ele falou, eu não conheço Jesus. E ele falou isso por 3 vezes. Ele negou, ele traiu Jesus por 3 vezes. Só que, diferente de Judas, ao contrário de Judas, Pedro depois, ele reconhece a miséria dele. E ele reconhece a grandeza de Deus. Ele sabe que, por ele mesmo, ele não vai conseguir ser salvo. Mas
Ele sabe que Jesus tem o poder de salvar. Ele sabe que Deus tem o poder de salvar ele. Então, quem você quer ser? Você quer ser Judas? Aquela pessoa que trai Jesus, mas pelo desespero não confia na misericórdia, não confia na piedade de Jesus? Ou você quer ser Pedro, que mesmo também traindo Jesus 3 vezes, negando Jesus 3 vezes, confia na misericórdia de Jesus, acredita na piedade de Deus e, além do mais, vira santo. Está no céu. Guardem isso para vocês. Nós somos Judas ou nós somos Pedro? Quem nós somos? Depois da negação de Pedro, um pouco antes da negação de Pedro, ainda no Jardim das Oliveiras, os soldados chegam para Jesus e eles falam, né? Estamos procurando Jesus. E Jesus fala aqui, ó, eu sou Jesus, podem me prender. E aí os soldados ficam, o que está acontecendo? Ficam meio paralisados, assim, o que está acontecendo? Por que ele não fugiu? Ele tinha a possibilidade de fugir, de correr, de tentar lutar para não ser preso. Mas Jesus, ele se rendeu. O que está acontecendo aqui? E aí Jesus fala, quem vocês estão procurando? Jesus. Sou eu, já falei que sou eu. Pode me prender. Por quê? Porque Jesus está de braços abertos para a cruz. Ele sabe que a vontade do Pai é maior que a vontade humana dele. Ele sabe que a vontade de sofrer dele não pode impedir os planos de Deus, o plano de salvação. E quando eu falo os planos de Deus, a vontade de Deus, é a própria vontade divina dele, certo? Enfim, o que acontece? Jesus, ele é traído por um beijo. Judas, ele chega com os soldados e ele vai lá e dá um beijo em Jesus. Por quê? Porque o beijo, né, no sinal de amizade, um sinal de carinho, de respeito, é como se ele estivesse tentando encobrir, disfarçar a traição dele com esse beijo. E aí Jesus vira para Judas e fala, sério que é com um beijo que você me trai? É com um sinal de carinho, com um sinal de amizade que você vai me trair? É com um sinal de respeito que você vai me negar, que você vai me entregar? E isso também, pensa nisso. Quantas vezes a gente fala que ama Jesus, fala que, enfim, defende ele com unhas e dentes, e sozinho na nossa casa, ou quando ninguém está vendo, a gente peca, a gente dá uma facada pelas costas. Quando Judas, ele trai Jesus, ele dá o beijo, né, da traição, ele foge e aí vai se enforcar. E aí os soldados chegam e prendem Jesus. E aí São Pedro, lembra que eu falei que era 880? Ele pega a espada dele, pega a faca que ele tinha e vai lá e corta a orelha de um dos soldados, de um dos guardas que estava lá escoltando Jesus, que estava lá prendendo Jesus. E aí Jesus, mesmo assim, ele chega e fala, Pedro, larga essa espada. Ele fala, Pedro, solta essa arma. Por quê? Porque quem vive da espada morre pela espada. Isso significa que quem vive com violência vai morrer com violência. Ei, como é que a gente pode pregar o amor? Como é que a gente pode pregar a salvação? Pregar o amor de Deus, a amizade de Deus com violência. Como é que a gente pode pregar o reino do céu com maldade? Não faz sentido, vocês percebem? A gente tem que ser amoroso, ser caridoso, que é o exemplo que Jesus nos deu no lava-pés. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Amor. Amar. Deus quer que a gente ame, não que a gente brigue. Então, depois de repreender Pedro, ele pega a orelha decepada que estava no chão e faz um milagre no próprio cara que ia prender ele. Ele cura, ele meio que coloca a orelha do soldado no lugar. Ele cura quem estava fazendo mal para ele. Depois Jesus é preso e é levado para o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse um julgamento dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, de todos os sacerdotes da época. E lá eles acusaram Jesus principalmente de 3 coisas. Primeiro, desrespeito à lei. Por quê? Porque a lei são os 10 mandamentos. Isso, no sábado e tudo mais. A lei são os 10 mandamentos. Mas os judeus, eles também colocaram outras coisas, né, na lei. Que, por exemplo, não trabalhar no sábado, tem que lavar a mão antes de comer, não pode ficar com os pecadores, com os pobres, com as prostitutas, com os leprosos, enfim. E Jesus, basicamente, ele vai e faz o contrário de tudo isso. Por quê? Porque ele fala, não é por você trabalhar no sábado que você vai para o inferno. Não é porque você está comendo com os pecadores que você não vai para o céu. Então ele vem e, na cabeça dos
dos judeus, ele desrespeita a lei. Na verdade, ele não está desrespeitando. Ele só está mostrando como realmente deveria ser. Mas ele ainda guarda a lei. Ele ainda guarda os 10 mandamentos. Enfim. E aí o que acontece? Além disso, ele é acusado de desrespeito ao templo. Porque o templo de Jerusalém tinha o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Quem já viu Indiana Jones? Levanta a mão. Os caçadores da Arca da Aliança, da Arca Perdida lá. Nossa, eu tô ficando velho. Tô ficando muito velho. Enfim, vamos lá. A Arca da Aliança ficava no Templo de Jerusalém. E lá, no templo, ficava, né, o Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, que era Deus, né, a representação de Deus. E Jesus, ele falou assim, ó, tá vendo esse templo aí? Eu vou destruir ele, e em 3 dias eu vou reerguer esse templo. Aí todo mundo ficou, meu Deus, ele vai destruir a casa de Deus. Nossa, não é. Mas Jesus não estava falando do templo, da construção propriamente dita. Ele estava falando do templo do seu corpo. Porque ele ia destruir, morrer, mas em 3 dias ele ia construir, ele ia reerguer, ele ia ressuscitar. E além de acusar ele de desrespeito ao templo, acusaram ele de blasfêmia. Simplesmente porque ele dizia que ele era o filho de Deus. Ele dizia que ele era Deus. Naquela época, os judeus, e ainda hoje, né, não acreditam que o Messias necessariamente é o filho de Deus. Para eles, o Messias é um cara bombado, um cara bolado, que vai salvar todo mundo. Mas não necessariamente ser filho de Deus. E quando Jesus ele veio e falou assim, ó, eu sou filho de Deus, ele está falando que ele é Deus. Por quê? Porque eu não posso ser filho de alguma coisa que não seja da minha natureza. Eu não posso ser pai de uma mesa. Eu tenho que ser pai de um ser humano. Eu sendo um ser humano, eu tenho que ser pai de um ser humano. Então, quando Jesus fala que ele é filho de Deus, logo ele é Deus também. E quando fala que ele é Deus, o pessoal fica revoltado. E aí tem a cartada final para julgar ele, para condenar ele. Depois do Sinédrio, amanhece, né, ele passa a madrugada inteira no Sinédrio, e aí eles vão para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ele era um governador romano, né? Como o Império Romano era muito grande, eles dividiam as terras, e Pôncio Pilatos virou o governador lá da região de Jerusalém. E o que acontece? Os judeus levaram Jesus para Pôncio Pilatos, para ele ser julgado. Jesus, ele chegou no palácio de Pilatos, e Pilatos chegou e falou assim, Jesus, você é rei? Jesus responde, você está falando isso porque você acredita que eu sou rei, ou porque você ouviu os outros falando? Aí Pilatos falou assim, ó, o seu povo que te traiu, foi o seu povo que te entregou a mim. E Jesus responde, tá, mas o meu reino não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eles não iam me entregar. Se o meu reino fosse desse mundo, ninguém ia estar contra mim. O meu reino é no céu. E eu vim para dar testemunho da verdade. Porque aquele que ouve minha voz, ouve a verdade. E Pilatos, ele fica indignado, né? Ele fala, o que é a verdade? Pilatos, bem na verdade, ele não quer condenar Jesus. Porque ele não tem motivo para condenar Jesus. Mas vocês vão ver que pela pressão do povo, ele vai acabar crucificando Jesus. E aí o que acontece? Ele fala assim, Pilatos, ele não quer condenar Jesus, ele manda Jesus para Herodes. Herodes era o rei judeu que era governado por Roma, mas ainda tinha o rei judeu lá. E aí Herodes, ele é festeiro, ele estava cheio das orgias, da bebida, enfim, das festas. Ele era um fanfarrão. Herodes era um fanfarrão. E aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, faz um milagre para mim. Eu ouvi falar que você faz milagre, eu quero um milagre. E Jesus não faz. Herodes fica de saco cheio e manda ele de volta para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, não querendo condenar ele, não querendo matar Jesus, ele fala assim, ó, eu vou fazer uma escolha para o povo aqui. Tem Jesus e tem o Barrabás. Barrabás, pessoal, eu vou contar para vocês. Ele era ladrão, ele era assassino, ele era revolucionário. Barrabás era o pior cara que podia ter na época. E ele foi preso. E na Páscoa, os judeus podiam escolher quem eles iam libertar. Se era Barrabás ou se era Jesus. E aí o povo escolheu Jesus, certo? O povo escolheu quem? Que coisa feia, né? O mesmo povo que estava no domingo de Ramos falando Hosana, que estava cantando para Jesus. O mesmo povo que estava adorando Jesus foi lá e escolheu Barrabás. O mesmo povo que estava adorando Jesus foi lá e pediu para crucificar Jesus. O mesmo povo. Nós, que na igreja falamos bem de Jesus,
fora falamos mal, fora fazemos o contrário. Quantas vezes nós não somos esse mesmo povo? Quantas vezes nós não negamos, não traímos Jesus pelas costas? E aí o povo escolheu Barrabás. E eu posso contar uma curiosidade para vocês? Barrabás não é o nome dele. Barrabás é um nome simbólico, vamos dizer. Por quê? Bar significa filho em hebreu. E Aba significa pai. Então, Aba, né, Barrabás, significa filho do pai. Filhos do pai. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos do pai? Somos nós. Então, eu posso contar para vocês, não fiquem chocados, que quem deveria morrer no lugar de Jesus era para ser eu e você. Quem deveria se entregar no lugar de Jesus era para ser eu e você. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Jesus, ele, por nós, foi colocado no nosso lugar. A gente deveria morrer, mas Jesus, ele pega essa cruz para ele. Jesus, ele nos salva dessa forma. Jesus, ele nos tira o pecado morrendo no nosso lugar. Depois disso, Barrabás é libertado, Barrabás foge, e Jesus ia ser libertado também, mas o povo falou, crucifica Jesus. E a crucifixão era a pior morte da época, porque era para os maiores bandidos, para os maiores ladrões, para os maiores assassinos. E Jesus foi condenado à cruz sem ter feito nada. Não é nada de crime, é nada de pecado, nada de desrespeito, nada. Ele não fez nada. Jesus é Deus. Jesus não fez nada, mas ele foi condenado à cruz. Mas Pilatos, ele não queria condenar Jesus, porque Jesus não tinha feito nada. Então ele fala assim, em vez de crucificar, eu vou dar um castigo para ele. E o castigo dele foi tomar 40 chibatadas, 40 flageladas. E flagelaram Jesus com varas, com chicotes, com correntes, para maltratar Jesus mesmo, para ser cruel com ele, de verdade. E Jesus, ele foi condenado a 40 flageladas, 40 chibatadas. Só que fizeram o triplo. Não fizeram só 40, passaram disso. Foi realmente horrível. Porque Jesus não merecia isso. Jesus não merecia sofrer. Jesus, ele sofreu tanto, ele foi flagelado de tal forma que a carne viva dele, que a pele dele estava aparecendo. A pele não, que a pele foi tirada e a carne estava aparecendo. Ele não parecia nem mais um ser humano. Gente, presta atenção. Jesus sofreu por você de tal forma que ele foi desfigurado. De tal forma que ele parecia um verme. Ele não parecia mais um ser humano. Deus não parecia mais um homem. E depois da flagelação, ele foi coroado de espinhos. Colocaram espinhos na cabeça de Jesus para ele sofrer mesmo. Porque não faziam isso com todo mundo. Foi só com Jesus. E aí ele voltou para Pilatos. E Pilatos, querendo libertar ele, o povo gritou mais forte, crucifica-o. O que o povo gritou? Grita aí, povo. Crucifica-o. O povo falou isso. O pessoal que estava lá junto com Jesus falou isso para ele. O pessoal queria a morte, desejava a morte de Cristo. E Pilatos já não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque ele viu que o povo ia ficar revoltado. Ele viu que o povo não ia mais aceitar ele como governador, que ele ia ser expulso do cargo. Ele falou assim, eu vou lavar minhas mãos. Eu não sou mais responsável pelo sangue de Jesus. Fica nas mãos de vocês. Eu não quero me envolver com isso. E ele entrega para os judeus matarem Jesus. E aí Jesus é obrigado a carregar uma cruz até o Calvário, até o monte em que ia ser crucificado. E essa cruz, vou contar para vocês, tinha, sei lá, por volta de 80 quilos. Imagina você carregar 80 quilos aqui, no ombro, subindo uma montanha. 80 quilos saindo de uma cidade, subindo uma montanha para ser crucificado, sendo que você já passou uma noite em claro, sendo que você foi flagelado, sendo que você foi coroado de espinhos, sendo que você foi humilhado. A gente não ia conseguir. Mas Jesus fez por nós. Lembra? A gente que devia estar aqui. Era nosso papel, era nosso fim. Mas Jesus assumiu como dele. Jesus, ele carrega não só uma cruz física, não só uma cruz material,
Mas Jesus, eu vou contar para vocês, que o maior esforço dele, o maior trabalho, o maior sofrimento que Jesus teve foi carregar a cruz espiritual. Foi carregar a cruz dos nossos pecados. Porque nessa cruz não está só a madeira, não está só, olha, o formato de cruz é uma cruz normal. Não! Nas costas de Jesus também estão os nossos pecados. E não é o pecado só da época, não, é o pecado do passado, daquela época e os nossos, e os do futuro. Todos os pecados da humanidade estavam aqui com Jesus. E Jesus ia fazer essa morte, ia fazer essa paixão por causa de nós. Ele ia ser crucificado para acabar com os pecados do mundo inteiro, da humanidade inteira e de qualquer tempo, de qualquer futuro, de qualquer passado. Então Jesus ele sobe com as cruzes nas costas e lá ele cai muitas vezes, né? Se machuca muito. Ele também encontra algumas mulheres de Jerusalém e essas mulheres elas estão chorando e Jesus fala: não chorem por mim, mas chorem por vocês e pelos vossos filhos, porque virão dias que serão louvados aqueles ventres que nunca carregaram criança, aqueles seios que nunca amamentaram. Isso significa que Jesus estava prevendo o que muitas vezes acontece hoje, né? A deturpação da humanidade. E Jesus fala: não chorem por mim, não chorem por mim, chorem por vocês, que eu vou ressuscitar, mas tem muitos de vocês que vão cair. Jesus também, ele é ajudado por um homem, pelo Simão Cirineu, que, vendo que Jesus não ia conseguir carregar a cruz, obrigaram ele a ajudar. Jesus encontrou Maria, né, no meio do caminho. O seu rosto foi limpado por Verônica, né, e no pano ficou a marca do rosto de Jesus impressa no sangue. Enfim, tem várias passagens, né, da Via Sacra. Depois disso, Jesus ele chegou no monte, chegou no Calvário e ele é crucificado. Jesus ele tem suas vestes arrancadas e o seu manto sorteado. E assim ele cumpre as Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras está falando o seguinte: tem uma profecia que fala que as minhas vestes serão rasgadas e o meu manto será sorteado. E Jesus ele realmente cumpre essa profecia. Por quê? Porque os soldados eles rasgam as vestes em 4 partes, uma para cada soldado, e depois eles vão sortear o manto. Depois disso, Jesus ele é deitado na cruz e ele é pregado. Agora imagina Jesus com as costas toda flagelada, com as costas toda ensanguentada, na carne viva, tendo as vestes arrancadas e deitar na cruz. Gente, no meio desse tempo, do caminho, o sangue de Jesus estava coagulando, estava formando a casquinha. E quando você arranca isso daí, quando você arranca as vestes, a veste ela estava grudada nas costas de Jesus. Ela estava junto. E quando eles arrancaram violentamente, Jesus sofreu. E quando Jesus foi deitado no madeiro da cruz, Jesus também sofreu. Ou você acha que a madeira era lisinha? Que a cruz era toda lixadinha, perfeita? Jesus sofreu até aí. Até nisso ele sofreu. E depois Jesus, ele foi pregado. Ele teve pregos nas mãos e nos pés. O prego atravessou o pulso dele. Isso não era normal, né? Era só amarrado. Verdade. Eles poderiam ter amarrado, mas não. Quiseram fazer Jesus sofrer. Pregaram Jesus, depois ergueram a cruz e Jesus ficou lá pendurado na cruz. Sabe por quantas horas? 6 horas. A gente pensa que é rapidinho, né? Jesus logo morreu. Não. Jesus ficou 6 horas. 1/4 de um dia pendurado na cruz. Ele ficou 6 horas sofrendo. E para quem não sabe, a cruz ela causa morte por asfixia. Por quê? Porque quando você está de braços abertos, você não consegue respirar direito. Isso significa que você precisa levantar as pernas. Você precisa fazer força para poder tomar ar, para poder respirar. Só que Jesus ele já estava muito ferido, já estava sem forças, já estava machucado. E além disso, para você levantar as pernas, para você levantar seu corpo, você tem que raspar as suas costas na cruz. Jesus ele sofreu cada gota de sangue, cada tapa que ele recebeu, cada cuspe que ele recebeu por você.
Depois disso, houve trevas. Houve uma escuridão intensa. Teve terremotos, tempestades, chuvas, ventos. E o mundo inteiro escureceu. E Jesus, ele virou para Deus e falou assim: Pai, perdoa esses que estão me crucificando, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, no ápice da sua dor, no ápice da sua paixão, ele pede para Deus nos perdoar. E quantas vezes a gente não perdoa, fica com ranço, fica com raiva, fica remoendo coisa que o outro fez, sendo que Jesus perdoa a gente. Como é que tá no Pai Nosso? Vai lá. Vamos rezar o Pai Nosso, eu quero que vocês peguem o trecho. Vai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. perdoai as nossas ofensas. Assim nós perdoamos. Jesus, Deus, só vai nos perdoar se a gente perdoar. Se Jesus nos perdoa até na cruz, se Jesus nos perdoa até quando nós matamos o próprio Deus, quem é a gente para não perdoar? Quem é a gente para não amar o próximo? Vocês perceberam que tudo tem a ver com amor. Tudo tem a ver com amor. Deus nos ama e nós precisamos amar. Por quê? Porque nós somos cristãos. Eu quero que vocês guardem isso. O que significa ser cristão? Imitar Cristo. O cristão imita Cristo. Se Jesus lavou nossos pés por amor, por humildade, nós também vamos nos rebaixar, nós também vamos amar o outro. Se Jesus nos perdoou mesmo na cruz, também temos que perdoar por amor. Tudo volta para o amor. Jesus, no alto da cruz, ele tem uma conversa com os 2 ladrões que foram crucificados do lado dele. Um ladrão mau e um ladrão arrependido. E aí o que acontece? O ladrão mau, ele, assim como todas as pessoas que estavam lá embaixo da cruz, ele falou assim: Jesus, se você é Deus, desce dessa cruz e vem me salvar também. Jesus, se você é Deus, me salva e sai daí. E o ladrão arrependido, ele vira para o ladrão mau e fala: cala a boca. Fala: parei. Ele repreende o ladrão. Ele fala: por quê? Porque nós merecemos estar nessa cruz. Nós somos pecadores. Nós somos criminosos. Nosso destino era a cruz. Mas esse homem não fez nada. Esse homem é inocente. E ele vira para Jesus, o ladrão arrependido, e ele chega e fala assim: Jesus, eu sei que eu não vou para o céu, porque eu sou pecador. Mas se você pelo menos puder me lembrar de mim, quando você estiver lá, eu seria muito agradecido. E Jesus, ele fala assim: na verdade, você se enganou. Porque como você se arrependeu, você vai estar no céu comigo hoje. Ainda hoje você vai estar no céu. Isso é muito irônico, porque o primeiro santo não foi um apóstolo. O primeiro santo não foi alguém que estava com Jesus. O primeiro santo foi um ladrão. A primeira pessoa que foi para o céu foi um ladrão. Arrependido, mas um ladrão. São Dimas. Vocês podem rezar para ele, vocês podem pedir intercessão para ele. Ele é um santo, tá? Se os filhos dele viraram cristão, eu lembro alguma coisa, mas eu não lembro direito. Mas eu já ouvi falar alguma coisa assim. Depois disso, Jesus, ele vira para João, seu apóstolo, seu discípulo amado, e para Maria. Porque João, ele foi o único apóstolo, o único amigo de Jesus que continuou até a cruz. O resto, todo mundo fugiu. O resto dos apóstolos, Pedro, Tiago, André, Felipe, todos esses, deram no pé. Tiveram medo. Porque eles pensavam que eles iam morrer. Então eles fugiram. O único que permaneceu até a morte de Cristo foi João, seu discípulo amado. João, quando Jesus chamou ele, 3 anos atrás, 3 anos antes, ele tinha por volta de 15 anos. Depois dos 3 anos de vida pública, João devia ter por volta dos 18, por aí. Vocês estão na idade. Vocês estão, ou
Se não, quase lá. Vocês teriam coragem de continuar com Jesus até a cruz, mesmo sabendo que vocês poderiam morrer também? Ser perseguidos também? E aí, quando Jesus ele vira para João e para Maria, sua mãe, ele fala assim, Maria, esse daí é teu filho. E ele vira para João e fala assim, ó, João, essa daí é tua mãe. E ele entrega Maria como mãe de João, mas não só isso, ele entrega Maria como mãe de toda a igreja, porque João nesse momento representa a igreja. João nesse momento representa cada um de nós. E se Maria é mãe da igreja e nós somos igreja, Maria é nossa mãe. Nós precisamos de uma mãe. Nós precisamos desse carinho, desse afeto. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Então Jesus, ele oferece Maria como mãe da igreja. Lá no alto da cruz também, Jesus sofrendo, né? Os soldados queriam que ele sofresse mais ainda e deram vinagre para ele beber. Deram vinagre para ele beber, embeberam uma esponja no vinagre, amarraram numa lança, numa vara e estenderam para Jesus. Depois de Jesus tomar, ele fala, tudo está consumado. Ele fala, aqui vai se completar o plano de Deus. E depois que ele fala isso, ele fala, Pai, por que você me abandonou? Ele chega para Deus e fala, meu Deus, eu estou me sentindo sozinho. Por que você me abandonou? Você já se perguntou isso? Você no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de dor, já se perguntou por que Deus você me abandonou? Jesus ele não estava realmente abandonado por Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Ele não poderia se abandonar. Mas esse momento mostra a humanidade de Jesus. Ele estava com tanto sofrimento, ele estava no ápice, ele estava com tantos pecados nas costas, que ele nem sentia mais a Deus. Deus estava lá, sem dúvida. Deus está sempre aqui para nos ajudar. Mas muitas vezes ele não consegue enxergar ele. Muitas vezes ele não consegue perceber que ele está aqui. E aí Jesus acaba entregando o Espírito. Ele acaba morrendo, ele falece, ele morre. Jesus, ele morre. Ele não dorme, ele não desmaia. Jesus, ele morre. Porque se ele não morreu e não ressuscitou, a nossa fé é um nada. Porque o centro da nossa fé é isso. Quando Jesus morre, o véu do tabernáculo rasga. O tabernáculo, para quem não sabe, é como se fosse uma cabana, é uma tenda que guardava a Arca da Aliança, que guardava o Santo dos Santos, que guardava Deus. O tabernáculo ele separava, basicamente, Deus do resto do templo que todos podiam ir. E só podia entrar no tabernáculo, nessa tenda, quem era o sumo sacerdote, quem era o chefe dos mestres da lei. E aí o que acontece? Quando rasga esse véu do tabernáculo, quando essa cortina dessa cabana rasga, mostra que nós temos livre acesso a Deus. Mostra que nós podemos ser salvos. Mostra que nós podemos ser santos. Mostra que o céu está aberto para nós. Antes, não existia céu. Quer dizer, existia o céu, mas nós não poderíamos entrar no céu. Tinha a mansão dos mortos. Era o lugar onde todas as almas iam e ficavam esperando. Quando Jesus ele morre, ele desce, ele vai para a mansão dos mortos. E aí depois ele salva essas almas e vai para o céu com elas. Ele leva elas para o céu. E depois disso daí, Jesus já morto, os soldados, eles foram lá e quebraram as pernas dos dois ladrões, os que estavam crucificados. Por que quebraram as pernas? Lembra que eu falei que eles precisavam levantar as pernas para poder respirar? Quando você quebra, você não consegue e aí acaba matando os caras de asfixia. Como Jesus já estava morto, não precisava quebrar as pernas dele. Por isso, transpassaram uma lança no coração de Jesus. O coração é do lado esquerdo, tá, gente? A lança veio do lado direito e apareceu. Ela perfurou o corpo inteiro de Jesus. E do coração de Jesus jorrou sangue e água. E esse sangue e essa água caíram nos olhos desse soldado que perfurou Jesus. Por quê? Porque ele era cego. E quando o sangue de Jesus caiu nos olhos desse soldado chamado Longinus, quando caiu esse sangue nos olhos dele, ele foi curado da cegueira de um só olho, né? Ele foi curado da cegueira. Isso mostra que Jesus fez milagre mesmo depois de morto. E Jesus, ele morreu, todo o sangue dele, toda a vida dele, tudo que ele tinha,
ele se entregou. Jesus precisava sofrer tanto para nos salvar? O que vocês acham? Jesus precisava sofrer desse ponto assim para nos salvar? Eu vou contar para vocês que não. Que bastava uma gotinha de sangue dele. Mas ele quis se sacrificar até o final para mostrar o quanto ele nos ama. Ele quis se entregar de tal forma para mostrar como nós devemos nos entregar. Como nós devemos morrer. E depois disso, Jesus foi sepultado. Ele foi levado, para um sepulcro, para uma gruta, e lá ele foi deixado. Só que ele foi deixado às pressas. Sabe por quê? Porque no dia seguinte era sábado. E eles não poderiam trabalhar no sábado. Eles não poderiam fazer um funeral digno para Jesus. Jesus não teve isso. Então, além de tudo isso, Jesus não teve funeral. Jesus não teve os cuidados necessários. Ele foi deixado no túmulo e logo era sábado, então eles não podiam fazer nada. Domingo de manhã, estão indo 3 mulheres lá para o túmulo de Jesus, 3 discípulas dele, amigas dele, e aí estão levando perfumes. Para quê? Para embalsamar o corpo de Jesus. Naquela época, para preservar mais o corpo, para dar um odor agradável, eles preservavam o corpo de Jesus, dos mortos, com perfumes. Com mirra também, lembra dos 3 presentes dos reis magos? Ouro, incenso e mirra? Mirra também era usada para preservação. E o que acontece? Jesus não estava mais lá. Jesus não estava mais no túmulo. Um anjo chegou para as mulheres que pensavam que tinham roubado o corpo de Jesus. Imagina você chega e você vê o corpo do seu mestre, o corpo de Deus, sumido. Você fala, alguém roubou o corpo de Jesus. Elas ficaram desesperadas. Mas chegou um anjo e falou para elas, Jesus não está mais aqui. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus, ele vence a morte. Ele vence o pecado. Jesus, ele tira os nossos pecados, ele tira as nossas culpas, os nossos erros. Ele conseguiu vencer o demônio. Então, não tem mais, a guerra acabou, a gente já sabe quem ganhou. Jesus ganhou, Deus ganhou. Vamos ficar no lado de quem? Vamos ficar no lado do demônio ou de Deus? Vocês querem ficar no lado do vencedor? É isso? Jesus, ele vence a morte. Jesus, ele ressuscita e mostra a sua glória. Ele resplandece de glória. Agora eu quero fazer um paralelo. Lembra que eu falei que nós somos cristãos? Lembra? O que significa ser cristão? Imitar a Cristo. Se ser cristão é imitar a Cristo, vamos lá. Jesus, ele nasceu e teve uma vida, certo? E nessa vida, ele pregou o evangelho, não é? Ele anunciou o evangelho. Então, se Jesus anunciou o evangelho, o nosso papel também é anunciar o evangelho. Se Jesus, ele teve uma vida de luz, teve uma vida sendo farol para as outras pessoas, a nossa missão também é assim. Se Jesus, ele fez os milagres, nós também seremos assim. Não precisa ser milagre visível, mas ser a luz, ser essa porta de entrada para os outros. Levar os outros para Deus, trazer os outros para Cristo. Então, se Jesus teve essas partes boas da vida, nós também vamos ter. Só que agora, se nós somos imitadores de Cristo e Jesus sofreu, nós iremos sofrer. Se nós somos imitadores de Cristo e Jesus foi flagelado, nós iremos também ser flagelados. Se Jesus foi condenado, nós seremos... O que nós seremos? Condenados. Pessoal, se Jesus sofreu e morreu, nós iremos morrer também. Nós iremos morrer porque somos imitadores de Cristo. E essa morte não precisa ser uma morte de arrancar a cabeça. Ninguém precisa te matar com um revólver, mas é a morte para nós mesmos. Lembra do amor? Lembra que o mandamento de Jesus é amar? Para a gente amar, muitas vezes a gente não precisa desfazer a nossa vontade. A gente não precisa deixar de fazer o que a gente quer. Não precisa morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer. Porque se a gente não morrer, a gente não consegue nascer de novo em Cristo. Se a gente não morrer para o pecado, se a gente não morrer para a nossa vontade, se a gente não morrer pelos nossos desejos, pelo que a gente quer,
a gente não vai conseguir renascer em Cristo. Se a gente não fizer que nem Jesus no Horto das Oliveiras, Pai, eu estou com medo de sofrer, mas que seja feita a tua vontade, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter essa missão. Porque sim, a gente vai morrer, a gente vai ser crucificado, e não necessariamente uma crucifixão verdadeira, uma crucifixão de pregarem os seus braços. Mas vocês podem ser crucificados pelos seus amigos, falsos amigos. Tem muita gente que começa a falar de Deus e é afastado da panelinha. E sofre bullying por causa disso. Tem muita gente que fala de Deus, mas depois é caçoado. Tem muita gente que fala de Deus, mas depois é afastado. E tem muita gente que não fala de Deus por medo dessas coisas. Mas, ei, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês têm medo, se vocês não conseguem, não tem problema, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós somos pequenos. Mas não permaneçam nesse medo. Por quê? Porque quem teve medo foi Judas. E Judas não acreditou na misericórdia. Judas teve medo. Agora, Pedro não teve medo. Pedro, ele pecou. Pedro, ele traiu, sim. Mas, depois ele buscou, né? Agora, trazendo para a realidade de vocês, ele buscou a confissão, ele buscou arrependimento, ele buscou mudar de vida. Ele buscou melhorar. Então é isso, né? Ó, imagina, se vocês fossem escolher entre Judas e Pedro, não respondam, mas qual que vocês escolheriam? Mas eu quero que sejam sinceros. Se vocês teriam coragem realmente de morrer por Jesus? Vocês teriam coragem de realmente voltar para Jesus? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Se Jesus morreu, nós iremos morrer também, certo? Mas se Jesus ressuscitou, nós também estaremos com Ele no paraíso. Nós também estaremos com Ele na glória. E eu quero que vocês foquem nisso, porque esse ganho, essa vitória é muito maior do que a cruz. Essa vitória é muito maior que o sofrimento, é muito maior que o pecado. A graça de Deus, o amor, é muito maior do que a nossa condição normal, do que a nossa condição atual. Então, busquem a Deus, mesmo que foi para sofrer, mesmo que vocês sejam mortos para o mundo. Busquem a Deus, porque vale a pena.